pessoal, estamos de volta com o nosso Carapicuibano. Meu nome é Alexandre Pimentel, sou professor da rede pública e geógrafo. Nosso programa tem a perspectiva de resgatar a memória da nossa cidade. Hoje nós estamos na casa dele, nós estamos aqui no espaço que foi construído pelo trabalho dele. Ele é carapicuibano da Gema, tem a família que veio do interior de São Paulo para morar aqui em Carapicuíba e desde pequeno ele estudou aqui nas escolas da nossa cidade e hoje ele nos deu essa honra de entrevistar o presidente da Ordem dos Advogados, Seção Carapicuíba, Dr. Paulo Kisses. Tudo bem, doutor? Tudo bem, querido Alexandre. Prazer tê-lo aqui e estar aqui contigo nesse programa tão importante que resgata a história de Carapicuíba. Então, pessoal, eu quero, em primeiro lugar, dizer para vocês que é uma grande satisfação. Nós estamos no estúdio aqui da OAB, um espaço bastante qualificado, valoriza um pouco a comunicação aqui da nossa cidade. E o doutor Paulo, junto com a nova direção daqui da Ordem dos Advogados do Brasil, valorizando esse nosso trabalho, tem cedido aqui para que a gente possa fazer essa nossa continuidade, né? Então, doutor, em primeiro lugar, muita gratidão pelo teu esforço e parabéns pelo teu trabalho. Sei que você já está no 3º mandato. Como é que é? Você tem uma família aqui, inclusive família tradicional evangélica, quadrangular, que eu sei que você é muito atuante, tem uma história junto também. Mas conta para nós, como que foi que a tua família chegou aqui em Carapicuíba? Como que foi essa sua vivência aqui na cidade? O povo quer conhecer melhor o presidente da OAB Carapicuíba, Dr. Paulo Kisses. Então, professor, quando eu cheguei aqui, na realidade, meus pais chegaram aqui vindos de Osasco, né? Primeiro eles eram do interior, meu pai de Presidente Prudente, minha mãe de Laranjal Paulista. Eles vieram para Osasco já com uma certa idade, se conheceram lá, e meu pai teve a oportunidade de fazer a aquisição de um terreno na cidade de Ariston, ali perto da garagem Del Rey. E em meados de 1981, um pouquinho antes da minha irmã nascer, que ela nasceu em 81, meus pais se mudaram para lá. E depois, em 84, eu nasci e lembro que, pela história que minha mãe narra, como não tinha maternidade aqui, o vizinho, né, que era chamado Zezo, né, ele levou minha mãe para o hospital lá das Damas, em Osasco, e minha mãe me teve lá e depois retornou para Carapicuíba. E aí começou a minha infância. Você sabe que lá no meu bairro, lá no Parque Jandaia, eu era o Zezos, né? É? Porque toda vez que tinha alguém para ganhar neném, aí gritava lá e eu saía correndo atrás de um Fusca, de uma Brasília, de qualquer carro quando a bolsa da mulherada lá estourava, né? Porque também a gente não tinha grandes serviços, ainda continua tendo muita dificuldade, né? Mas naquela época... Aqui, meu bairro não tinha nem linha de ônibus. Mas me conte uma coisa, o teu pai financiou dentro do loteamento ou comprou o terreno de segunda mão? Porque lá é um grande loteamento da nossa cidade, Ariston 1, 2, 3. Como é que é essa história? Você conhece essa parte? Então, pelo que meu pai me narrava, ele comprou direto de uma... Loteador? Parece do loteador mesmo, parece que o Ariston mesmo, alguma coisa assim. Eu acabei não pegando o contrato, mas depois eu até tive que entrar com ação de usucapião, quando eu me tornei advogado para regularizar o imóvel, e por fim o imóvel foi regularizado em ação de usucapião, mesmo tendo adquirido, com contrato e tal. Acho que a maioria dos imóveis ali tiveram esse problema, né, de falta de registro, né? Sim. Então quer dizer que tu vai fazer 40 anos agora? Agora dia 23... 4.0. 23 de 6 de 2024. Novo. 40 Tá novo. Tá no 3º mandato de presidente, doutor? Isso, a gente iniciou em 2016 o primeiro mandato, né? Com a diretoria, eu como presidente, Dr. Gerson como vice, Dr. Sinésio Luiz Antônio como secretário-geral.
a doutora Janice, saudosa doutora Janice, que veio a falecer em 2017. Ela foi presidenta? Ela foi secretária adjunta. E aí depois, quando ela faleceu, quem assumiu a função dela foi a doutora Fabiana Porfírio. E na mesma gestão, a doutora Gonçala Maria Clemente era a nossa tesoureira. Então, essa é a gestão. A gestão de 2016 até 2018. Né? Em 2018, a gente troca a gestão, né? E aí, em 2018, a gente vai ter eu como presidente, o doutor Gerson como vice, continua, o secretário-geral, o doutor Sinésio, continua também. E aí entram duas novas colegas, a doutora Neuci, como secretária adjunta, e a doutora Chilma como tesoureira. E aí a gente conclui a gestão. E pela primeira vez na história, a gente não tem oposição. Na primeira vez na história da subseção de Carapicuíba, a gente não tem... Foi de consenso. Chapa de consenso. Uma oposição, e foi uma chapa de consenso, e a gente ingressa no terceiro mandato. Aí eu como presidente, o doutor Sinésio como vice-presidente, a doutora Tatiane Bertolo como secretária-geral, doutor Alan como secretária adjunto e a doutora Simone Valéria do Patrocínio como tesoureira. Então, essa é a nossa gestão atual. Mas vamos resgatar a tua história. Como é que é a tua vida estudantil? Você começa estudando aqui em Carapicuíba, nas escolas públicas? Como é que, até chegar na faculdade aí, como é que foi? Era um menino sempre tranquilo, calmo, como a gente está vendo aí, ou era... Como é que era o doutor na infância e estudante? Então, diz minha mãe que eu sempre fui um menino muito, muito calmo, né? Eu acredito que não tenha dado os grandes problemas, não. Nunca fui de briga, né? Fui sempre mais tranquilo na minha. Eu comecei a estudar lá no Salomão Jorge. Ariston mesmo. Salomão Jorge foi Ariston, né? Então, eu comecei lá. Inclusive, tinha a professora Fausa, que me lembro até hoje, né? Uma pessoa maravilhosa. Também a Batistina, que era muito amiga da minha mãe, que veio a falecer também, eu lembro dela. Então, a primeira série foi lá no Salomão. Depois, eu migrei para uma escola um pouco mais perto de casa, que era o Sardinha. Né? O Sardinha, eu fiz a segunda série, a terceira e a quarta série. Quem me deu aula foi a irmã de uma vereadora, até... sei, a Marli Deus dará, não? Isso, foi a irmã dela. A irmã da Marli. Que a Marli também é educadora, né? Acho que ainda deve estar atuando ainda. Tenho vontade de voltar a encontrá-la, porque meu pai era muito amigo dela também, minha mãe sempre falava. Eles são ali próximo também do Ariston, no córrego, né? O Cadaval passa bem próximo, hoje canalizado, né? Da família ali. Se você procurar próximo da Rua da Fábrica, ela mora ali naquela região, família dela, né? A família da vereadora Marli Deus dará. A família Deus dará ali é antiga. E eu tinha um amigo que eu acho que era sobrinho dela, o Charles. Nunca mais encontrei ele. Né? Então, até a gente fez bastante amizade lá, acabei não encontrando. E a Marli fez história na cidade. É uma das vereadoras, junto com a Emília Ramalho, que mais teve mandato, né? Independente da política, é uma liderança das mulheres que a gente sabe que tem poucas aqui na cidade. Mas e aí, você começa lá na escola pública, conclui o ensino fundamental, como é que é até a chegada na faculdade, doutor? Então, aí depois disso, meu pai começa a lecionar na escola de Tia Glória. Teu pai era professor? Meu pai é professor. Professor do quê? Professor de português, inglês, né? Meu pai sempre... Ele estudou na Unesp lá também? Não, na Unesp não tinha curso de letras lá em Prudente. Não, meu pai, ele voltou aos estudos com 30 anos. Né? Então, ele acabou vindo como bancário, né? E aí voltou a... Lá em Prudente ele era bancário? Ou ele... Não, ele veio para cá... Como bancário aqui na Grande São Paulo? Como bancário, e depois ele ficou um tempo, inclusive, desempregado. A situação lá em casa não era uma das mais confortáveis da minha infância. E depois, quando ele tinha 30 anos, ele voltou a estudar. E aí ele se formou como professor, né? Fez a licenciatura e passou para... no concurso, né? Então ele passou. Ele e minha mãe. Minha mãe também é professora. Ah, é? A família de professores. Ela é professora do quê?
História e Geografia. Também lecionou aqui. Da minha área? Que legal. Talvez você a conheça também. Como é que é o nome dela? A Joana Carmen Baião Kissi. É? Ela lecionou por onde? Os últimos cargos dela. Ela lecionou em pouco não, Salomão. 16 anos. Salomão Jorge. Ela lecionou muitos anos lá. Depois ela foi no Tufik, ficou no Tufik também. Salomão Jorge é ali do lado, próximo do cemitério, quase ali do lado de Edgar Simões, é essa, né? Eu dei aula lá no Salomão Jorge. Mas eu dei aula há uns 4 anos, 5 anos atrás. Foi assim que eu voltei a lecionar. Mas ela se aposentou tem muito tempo? Já se aposentou, já faz uns 5, 6 anos, mais ou menos, talvez um pouco mais. Então talvez a gente pode ter se encontrado sim. É que eu sou ruim de guardar nome. Agora, fisionomia... Mas ela se aposentou, ela estava readaptada, trabalhando no Tufik Julian. Meu pai e minha mãe, no final da carreira, já estavam readaptados, né? Então, eles se adaptaram para... Não, essa nossa tarefa de dar aula, pessoal, vocês não têm noção, você não aguenta, não. É pesado. E tem muita gente, não sei se é o caso dos teus pais, tem dupla jornada para garantir um salário mais adequado, pagar as contas, dar aula no estado, dar aula na prefeitura, dar aula no ensino privado. É muita pressão, né? Você trabalha final de semana, prolongado, feriado, não tem como, né? Então, e chega no final da carreira, tá arrebentado. Eu já estou sentindo os dramas aí com meus 20 e tantos anos de magistério. Meus pais, eles não conseguiram concluir a questão o período dando aula, né? Eles acabaram se recolocando no mercado, porque é muito estressante, né? Muito estressante. For ver... Pouco valorizado. Muito estressante. E eu olhando para eles assim, são verdadeiros heróis. Professores, né? Mas eu acho que deu bons frutos, né? Porque porque meu filho tem a mãe também professora, né? E a gente tem que garantir ali um bom desempenho. Então eles pegavam muito no pé, esse negócio de estudar. Como é que foi essa experiência de ter pai e mãe professor? Meu pai, em especial, ele pegava bem no pé, né? Ele faleceu agora em 2022. Meus pêsames. Né? É meio difícil falar dele, mas é uma pessoa que me auxiliou muito. Não, quem tem compromisso com a educação, imagina com os filhos, né? Quer que tenha uma condição de qualidade de fato. Agora me diga uma coisa, desse período de juventude aí, você tem alguma passagem importante ou já foi direto para a faculdade? Como é que foi essa escolha do direito? A questão do direito era, talvez em um primeiro momento, mais pela opção mais barata, né? Era um curso mais barato, né? Sim. Minha irmã já estava na faculdade de odonto, né? Um curso extremamente caro, e meus pais não tinham muito condições de arcar com o curso dela, né? Então, diante das opções que a gente tinha, o direito parecia ser o mais... Você tinha uma outra predisposição, alguma perspectiva profissional diferenciada? Eu trabalho isso muito com meus alunos, né? Porque eu dou aula para o aluno do ensino fundamental 2, é aquele momento que já pode prestar um vestibulinho para fazer uma carreira como técnico, em seguida já vem o ensino o ensino médio e o Enem, né? Então eu fico estimulando eles e sempre perguntando, e aí, qual a área da ciência, assim, né, do conhecimento científico que você mais se identificava? Vai me dizer que você era bom de exatas e de repente foi cair lá no direito. Como é que é? Não, eu acabei fazendo depois o técnico lá no Fernão Dias em processamento de dados, né? Então eu acabei fazendo técnico, mas eu era muito ruim, né, em relação a cálculos, a sistemas, eu era muito ruim. Deu para ter uma noção de ligar e desligar o computador, que isso a gente aproveita até hoje, né? Ainda dá para reproduzir sem grandes erros. Você sabe que eu também fiz técnico. Eu passei no vestibulinho, fui fazer eletrotécnica lá no Basilides de Godói, na estação Domingo de Moraes, né?
Mas quando eu me deparei com aquela monte de cálculo, eu falei, "Ih, aqui não é minha área, não." Aí eu voltei para o que eu sempre pensei, que era geografia, né? Mas aí você, dentro dessa realidade, viu que não se dava bem mesmo com os números e foi direto pensando no direito, por conta dessa questão também do curso. Você fez onde? Você estudou aqui na região? Eu fiz na Uniban, hoje Uniban. é em Anguera, né? Então fiz lá na Vilhara. Inclusive, até antes que eu esqueça, eu tenho um livro do professor da história de Carapicuíba, né? Lá atrás a gente se encontrou e tal. Eu dei umas palestras lá. E eu recebi um livro do professor, né? Acho que eu até tenho autografado o livro. Eu estava vendo a biblioteca esses dias e falei, nossa, tem o livro do professor Alexandre lá. Então a gente tem a nossa contribuição aí, mas não é uma história tão ligada como a sua aí no direito, que é uma instituição. Como que é? Fala para nós, em especial, essa situação de representante da OAB. Como é que é a OAB Carapicuíba? Né? Você tem quantos... não chama sócio, né? Como é que chama? São inscritos, né? Inscritos. Quantos estão inscritos hoje na OAB Carapicuíba? A gente está próximo dos 1.000 inscritos aqui. Então, 980, mais ou menos. Então, a gente tem um número bem significativo de advogados. Quando eu iniciei, a gente estava com próximo de 600 colegas, né? Então, depois de 9 anos aí, a gente aumentou aí mais uns 400 colegas. Quando você começa na primeira presidência, qual era o número de pessoas inscritas? Hoje já está chegando nos 1.000. Eu me lembro quando meu irmão ganhou a carteirinha, ganhou não conquistou, né? Eu estava na casa dos 600, alguma coisa assim, né? Mas isso tem uns 5 anos? Eu acho que um pouquinho mais, talvez. Talvez, né? Acho que foi na primeira gestão. Quando eu entrei, estava por volta aí de uns 540, então você está dobrando. 560. Aí a gente está terminando com quase 1.000 advogados, né? 980, por aí. E o que faz esse crescimento? É a conjuntura, a política que estimulou o ensino superior? Porque se pegar a conjuntura política, você começa a ter o mandato em 2016. Ainda existia a política lá colocada pelo governo do presidente Lula, da Dilma, de bolsa, né, de financiamento, de ProUni. Também teve a inclusão de pessoas, né, provenientes de universidades públicas. Foi dado o direito para bolsa, não, para quem... 50% das vagas hoje no ensino federal é para alunos do ensino público, né? Isso é uma baita de uma conquista. Isso fez com que a periferia entrasse na universidade, né? Quem quer ver essa discussão é só assistir o filme da Regina Casé, que horas eles voltam, né? Que fala um pouco dessa conjuntura da chegada da periferia na universidade pública, porque aqui na década de 80, 90, praticamente não tinha formados em direito aqui. Quando começa a ter a OAB funcionar como seção aqui em Carapicuíba, doutor? Então, a OAB ela é inaugurada em 1990 aqui de Carapicuíba. 90? É isso, em 1990. É relativamente nova, não? Está com 34 anos, né? Então, em 1990 ela é inaugurada aqui, antes ela era em Barueri. Inclusive, o primeiro presidente que assume de forma interina é o Dr. Gerson, que ele era presidente da OAB de Barueri. Né? E aí depois tem uma eleição e aí o primeiro presidente é o Dr. Adilson, né? Adilson Camargo, falecido em 2016. Foi aquele que trabalhou lá na Câmara, foi diretor-geral na época do Japinha? Adilson Camargo... Ele não tinha um olho. Eu acho que é esse. Ele não tinha um olho, uma pessoa extremamente inteligente, né? E aí depois dele foi o Dr. Walter Ramos, ainda está conosco, né? Walter Ramos, depois a gente teve a gestão do Dr. Stasis, né, que ficou por 3 mandatos. Depois nós tivemos o doutor Armando, a doutora Maristela, e aí, por fim,
eu assumo, né? Então, é nessa conjuntura. Então, nesse período, nós estamos falando de uma instituição com 34 anos, porém, desses 34 anos, 8 anos você está à frente. Isso. Muito interessante. Pessoal, nós estamos aqui, vamos pedir para vocês terem um pouco de paciência, vamos fazer um pequeno intervalo e nós vamos daqui a pouco dar continuidade na segunda parte da entrevista do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Carapicuíba, Dr. Paulo Kisse. A gente já volta. Estamos aqui de volta na nossa segunda parte do nosso querido programa Carapicuibano, aqui com o dono da casa, o representante dos advogados de Carapicuíba, Dr. Paulo Kisses. Doutor, vamos falar um pouco da justiça, né? Porque Carapicuíba, como boa e velha periferia, sempre foi muito injustiçada. E eu me lembro que quando eu comecei a fazer as pesquisas sobre a memória da nossa cidade, o Fórum de Carapicuíba era considerado um dos piores ou pior fórum do estado de São Paulo. Muito processo, pouco funcionário, poucas varas. O que mudou de lá para cá, doutor Paulo? Mostra aí para o povo que essa radiografia da justiça em Carapicuíba mostra como o nosso país é injusto, né? Onde a maioria da população pobre e periférica não tinha grandes acessos. Como é que está essa realidade hoje? Isso é bem verdade. A gente teve um momento histórico aqui no Fórum de Carapicuíba em que, de fato, ele estava abarrotado de processos. Inclusive, a gente teve uma história, e até você se lembra muito bem, de terem a intenção de tirar o Fórum de Carapicuíba de Carapicuíba. Então, queriam transferir o Fórum de Carapicuíba para Osasco. Na época, inclusive, quem era o diretor do Fórum era o Dr. Mário Rubens Assunção. Que ano? Isso foi em 2015, 14, né? Mais ou menos isso. 2015, 14. Teve essa discussão porque estava se entendendo que aqui era uma região que estava bem perigosa, né? E que precisava se instalar outras varas. Disseram que regularizaram a situação, mas veja só, pessoal, como Carapicuíba, ela é pauta negativa já por natureza, mas a gente vai superando. Espero que o trabalho da OAB aí, com a gestão do Paulo, tenha melhorado e tenha bons resultados. Mas o Fórum de Carapicuíba, até a década passada, era uma ocupação irregular, quer dizer, a própria justiça, né, dando mau exemplo. Como é que é você ser presidente de uma seção da OAB que tem toda essa história não é uma contabilidade positiva, né? E, de fato, tinha essa questão, né, o próprio fórum tendo essa questão irregular. E a própria casa aqui da OAB, a gente conseguiu fazer a regularização do terreno agora em 2022, né, 2023, a gente conseguiu fazer a regularização do imóvel. Então, você percebe que tanto a OAB quanto o fórum padeciam do mesmo problema. E a gente teve uma evolução em relação à quantidade de processos do fórum, porque teve a instalação do processo eletrônico. Então, todos os processos foram digitalizados e a gente teve uma diminuição significativa daquele trabalho manual. E teve a instalação também de uma vara de família e sucessões e a gente, aliás, de família e sucessões não, a quarta vara civil. Tá? Então, quarta vara civil. Porque antigamente, eu lembro na década de 90, a gente só tinha uma vara aqui. Depois que foi chegando, né, por exemplo, até a década passada, nós precisássemos, por exemplo, de fazer a questão de cartório de registro de imóvel, era lá em Barueri, né? Então, houve essas mudanças, foi uma ampliação e a gente estava conversando aqui no intervalo, pessoal, do que representa a Carapicuíba no cenário mundial, né? O Diego estava ali dando uma consultada na internet, nós temos uma população maior do que 22
27 países, né? Nós temos mais população do que o Suriname, do que a Islândia, do que várias daquelas ilhotas do Pacífico, e aí vai. Eu não atualizei, mas eu lembro que minha última pesquisa, nós tínhamos mais população do que 6 capitais do Brasil. E como é que é, né, a OAB, o papel da OAB na busca de cidadania, dessa questão do acesso, inclusive a própria justiça, porque se a gente pegar, por exemplo, os dados da lotação da nossa primeiro DP, da cadeia pública, assim que se chama, né? Cadeia Pública de Carapicuíba, pessoal, tem 7 vezes o número de pessoas que deveriam estar lá. Então, você imagina como que é, né? Então, o cara é bandido. Hoje não mais, viu? Hoje não conseguimos mais mudar essa daí também? Essa realidade a gente conseguiu alterar, mas em uma... assim, não tão distante, mas a gente tinha uma situação nesse sentido de que 7 vezes a mais do que a cadeia suportava. Hoje, se você for lá, tá bem tranquilo, tem assim, até espaço sobrando, porque, de fato, a cadeia se tornou o que era para ser, um espaço de passagem, né? Então, a pessoa simplesmente é presa e depois ela é removida para um CDP. Antes, na realidade, a cadeia ela passou a ser também um CDP, né? Um centro de detenção. A cadeia aqui Antes era... Centro de Detenção Provisória, mas e a infraestrutura? Então, simplesmente não tinha, né? Aí agora foi feitas instalações, ampliações? Hoje o que a gente tem é uma diminuição carcerária. Então, a cadeia, de fato, é somente um ponto de passagem. A pessoa entra e depois ela já vai... Porque antigamente o cara ficava aí anos. Ficava, às vezes iniciava até o cumprimento da pena, né, em alguns casos. Em Carapicuíba, dentro da delegacia, porque é um espaço praticamente único. E a gente tem casos aí, assim, desastrosos, né, em relação a isso. Mas agora a gente pode dizer que não existe mais essa situação. Doutor, eu vejo, na minha opinião, é pessoal, não é nada também contra tu, não. É a minha visão enquanto carapicuibano. Claro. Eu acho que, normalmente, a sociedade de qualquer município do Brasil, ela é um pouco mostrada pela própria OAB. Quando a OAB vai para cima, em qualquer cidade do Brasil, é a visão que eu tenho. Vai lá, cobra, participa, atua, compra a briga, as coisas vão mudando. O que a tua gestão à frente da OAB nesses últimos anos tem de conquistas importantes para melhorar o acesso à justiça durante essa tua gestão e a própria OAB, né? Porque se você pegar a OAB de Osasco, deve ter, antes de ser município, já deveria ter uma OAB, né? E Osasco sempre foi um município bastante pujante, economicamente falando, politicamente tem a luta aí desde a época da ditadura. Mas e a nossa, e a tua gestão? Qual é a marca, assim? Então, a OAB de Osasco, acho que ela tem 56 anos, né? Ela é posterior à emancipação do município. Se não me engano, o município de Osasco... 62, fez 62 agora. Osasco, né? 62 anos. Então, a OAB... 19 de fevereiro. Olha só, então... Exato. Agora, em relação a Carapicuíba, o que a gente percebe? A gente tem aqui uma história da nossa instituição desde 1990. A gente, em termos de instituição, a gente tem uma comissão que ela trabalha muito com essa questão da população carente. É muito comum, até os dias de hoje, a pessoa falar assim, eu vou na OAB procurar um advogado, eu vou na OAB conseguir um advogado. Sim. Por quê? Porque a OAB, ela tinha um convênio com o Estado que fornecia os advogados. Não tem mais? Em 2015, a gente teve uma aquisição muito importante para a cidade, que foi a Defensoria Pública. Então, a Defensoria Pública vem em 2015, meados de 2015. Ali na Avenida Celeste. Exatamente, na Avenida Celeste. E antes, o atendimento que era feito exclusivamente pela OAB, inclusive aqui nessa rua, dava a volta no quarteirão. Isso antes da instalação da Defensoria Pública. E os advogados se revezavam para fazer o atendimento, a triagem dessas pessoas carentes. E agora, tudo isso é feito pela Defensoria e a Defensoria ainda se utiliza dos advogados da cidade, através do convênio,
para que possam ser atendidos. Então, agora, no lugar de ser a OAB, é a Defensoria que contrata o advogado para prestar serviço para o cidadão ter acesso à justiça? É isso que eu entendi? O que acontece? Ainda continua no mesmo formato. Sim. Só que a gente teve um ganho significativo, porque como Carapicuíba tinha muita demanda, muita gente necessitada de advogado, ficou mais barato para o Estado instalar uma defensoria pública aqui. Então veio e instalou a defensoria pública aqui em Carapicuíba. A defensoria pública não tem, por exemplo, em Barueri, não tem em Itapevi, até onde eu sei, não tem. Em algumas cidades... Jandira. Não tem, mas tem em Carapicuíba, porque ficou muito mais barato se instalar a defensoria aqui. E aí, ainda se tem, como a gente pode dizer, os casos mais complexos, a defensoria encaminha para os advogados. Sim. Hoje, a gente tem aqui em Carapicuíba mais ou menos 220 advogados que prestam serviço junto à defensoria pública. Eles fazem um cadastro, nós advogados... 200, é quase um quinto. Uns 220 advogados, eles fazem um cadastro todos os anos, né? Abre esse convênio todos os anos, o advogado faz o cadastro e ele pode atender os inscritos, os assistidos, né? Então, os assistidos pelo convênio, ele faz esse atendimento. Tem um valor muito irrisório, né, que é pago ao advogado, né, por esse atendimento. De fato, é uma questão mais assistencial. Quem geralmente acaba se inscrevendo no convênio são os advogados de início de carreira, até para... começar a exercitar. Exercer a profissão, exatamente. E o que a gente percebe? Só para situar a importância da OAB no cenário de acesso à justiça, principalmente para a pessoa mais carente. E essa comissão que a gente tem muito pujante aqui na OAB, que se chama Comissão da Assistência Judiciária, ela é responsável por organizar todos esses atendimentos. Sim. Né? Então, essa comissão. E ela é uma das mais de 60 comissões que a gente tem aqui na subseção de Carapicuíba. A subseção de Carapicuíba ela é dividida em muitas comissões. Então, a gente tem comissões desde direito público até de infância e juventude. Sim. Então, cada advogado que a gente percebe uma especialidade nesse advogado, a gente nomeia para que ele possa desenvolver seu papel nessas comissões específicas. Então, várias, né? Direito consumidor, institucional, políticas públicas e assim sucessivamente. E quando a gente percebe que tem um outro tema que a gente pode abrir uma comissão, porque tem um advogado que pode desenvolver aquela matéria, a gente sempre dá esse acesso, né? Então, assim que a OAB ela vai se desenvolvendo e criando ramificações em toda a cidade através das comissões. A gente faz parte também dos conselhos municipais, do CMDCA, a gente faz parte de outros conselhos também. Então, e sempre quando é possível, né, e quando é necessário, se tiver alguma consulta por parte do poder público, a OAB sempre fica disponível para dar algum tipo de parecer. Agora, você me falou uma coisa que eu vivenciei na prática, a conquista da defensoria. Mesmo antes do prédio, a gente já tinha os defensores aqui. E eu me lembro muito de um grupo de defensores que ajudou contra algumas reintegrações de posse aqui, né? Por exemplo, se não fosse o papel destacado da defensoria, a reintegração de posse lá da Savoy tinha se concluído por 2 ocasiões. Então, foi importante a presença, né, da defensoria para que isso acontecesse. Mas, por exemplo, eu me lembro de várias lutas políticas aqui da cidade que a gente não tinha uma presença da OAB, né? Eu me lembro que foi no movimento pela cassação do então prefeito Jorge do Poeirinha que o doutor Stasis estava na presidência e ele assinou o manifesto, né, de cassação do então também, né, um vereador que foi cassado na cidade aqui, a OAB estava lá presente, entendeu? Eu particularmente achava que nós poderíamos ter
durante esse período aí, uma prática, uma presença mais atuante. Não tenho acompanhado desses últimos 8 anos que você está à frente, né? Não posso dar meu parecer. Mas, historicamente, a OAB aqui nunca foi assim, de pegar algumas bandeiras importantes, principalmente de temáticas, né, importantes que a gente teve aqui. Por exemplo, eu lembro do fechamento do lixão. A gente foi matéria na Globo durante vários meses, terminou até o Wallace Lara, o jornalista da Globo, ganhando um prêmio internacional que pautou o lixão. Né? E naquela época a gente não via a OAB. Então, é nesse sentido que eu acho que a OAB, onde tem a presença de uma OAB atuante, organizada, há muitas conquistas. Então, espero que durante esse período teu aí você possa fazer um balanço bastante representativo aqui, né? Porque não é fácil garantir cidadania na periferia. De fato, isso é bem verdade. O que eu vejo nesse sentido, construção, até na época do lixão, acredito que o advogado que mais se destacou e até mesmo com a juíza que determinou a interdição do lixão, se não me engano, a doutora Cíntia, a juíza na época. Andraus. Foi o doutor Gerson Varoli. O doutor Gerson Varoli, ele inclusive colocou a doutora Cíntia no carro e fez a volta lá no lixão, tal, né? Ele tem uma história bem interessante para contar. E o doutor Gerson sempre foi envolvido também com a questão da ordem, né? Sempre foi um dos advogados mais aguerridos aqui da nossa cidade. Agora, o que eu percebo? Eu só interrompendo, porque eu lembro de uma outra luta, que foi eu que encabecei, junto com vários outros movimentos, foi a do aterramento da lagoa. Porque você lembra, eu até produzi um trabalho, foi publicado, sobre a contaminação da lagoa de Carapicuíba com esse material, né? Nesse sentido, que isso daí nós estamos falando de 2001. Né? Nós não tínhamos essa presença do... Hoje, por exemplo, tem uma comissão de meio ambiente dentro da OAB atuante? Como é que está isso? Temos uma comissão do meio ambiente que é presidida pelo doutor Marcos dos Santos, né? Ele é um advogado que inclusive atuou junto aos órgãos públicos na área do meio ambiente. Então, o Dr. Marcos é aquele que cuida de orquídeas e de plantas? Não, é um outro. Um outro Marcos. Dr. Marcos Santos, ele atuou, acredito que até em cargo público relacionado ao meio ambiente, né? Então, é uma pessoa que já tinha uma expertise e a gente aproveitou aqui na casa. Eu procuro sempre selecionar pessoas para presidir as comissões que tenham algum histórico sobre o tema, né? Por exemplo, a gente tem uma comissão da advocacia pública aqui na cidade. Quem preside ela é um procurador municipal, né, que é o doutor Ives. Então, a gente sempre procura trazer pessoas relacionadas. Por exemplo, a gente tem uma comissão relacionada ao direito do trânsito. Quem preside essa comissão é uma pessoa, um advogado, que trabalha no Detran, né, que ele tem aí toda a capacidade, doutor Russo. Né? Então, a gente busca sempre fazer isso. Claro, não existe perfeição que a gente possa dizer, mesmo porque todo o trabalho que a gente desenvolve aqui na OAB é voluntário. Então, isso é importante deixar claro, desde o presidente, né, da subseção, eu até o colega que é membro de comissão, todos nós exercemos um trabalho voluntário e, de igual forma, todos têm aí uma importância igual, né? Eu estou aqui à frente, mas todos os advogados são de igual importância aí dentro da instituição. Então, claro, né, que o advogado ele atua muito mais de forma, às vezes, individual, porque o advogado ele exerce o seu mandato, né, como advogado através da procuração, e ele acaba não atuando de forma coletiva, né? É muito, muito difícil o advogado fazer atuações de forma coletiva, exceto quando ele está trabalhando em algumas ações específicas, mesmo porque quem é o responsável por essa questão coletiva, direitos coletivos, é o Ministério Público, né? Então, às vezes a atuação do advogado ou da OAB pode ser confundida com uma questão de atuação do Ministério Público. Sim, né? sim.
Doutor, nosso tempo aqui é curto, mas enfim, mas a gente precisa divulgar o que Carapicuíba está produzindo. E eu estou aqui, dos teus 4 livros, você fez questão aqui de apresentar para nós esses 3. Eu queria mostrar para vocês aqui, ó, pessoal, Oratória Eficaz. Esse aqui é o teu último trabalho? Isso, esse é o meu último trabalho, mostrando aí a importância do poder de persuasão de um grande advogado. Esse daqui é o teu primeiro trabalho publicado? É o segundo. O primeiro foi a dissertação. Então você aí, ó, que conseguiu uma vaga do ProUni, uma vaga no FIES e que está morando em Carapicuíba e está tendo acesso ao direito, à formação, aqui uma temática bastante interessante. Como se preparar para o exame da ordem, da OAB. E aqui, marketing jurídico. O doutor gosta de surfar em tudo quanto é área do direito, tem aí. E qual é o outro que não está aqui, doutor? Então, o outro foi o meu primeiro, que foi a dissertação. Dissertação de mestrado? A dissertação doutor de mestrado. É mestre pela FIEL, né? Faculdade muito importante aqui da nossa região, que tem uma produção bastante reconhecida na área do direito, né? Infelizmente não tem mais aquela pujança de outrora, né? Por conta da chegada de todas essas grandes empresas de universidades aqui no Brasil, mas a gente sabe, doutor, eu fiquei sabendo aí, um passarinho verde me contou que depois de presidir por 3 vezes a OAB de Carapicuíba, agora está sendo chamado para a OAB de São Paulo. Conta para nós como é que está esse movimento. Então, eu tenho conversado com os amigos nesse sentido para que a gente possa, de alguma forma, auxiliar na composição desse novo projeto que seria a seccional paulista. A gente sabe a OAB São Paulo é a maior seccional do Brasil. Do Estado. Mas tu vai montar uma chapa para ser presidente? Como é que é? Vai compor? Então, não é o momento ainda de a gente falar sobre o assunto, mas... se Deus assim permitir e for assim também da vontade dos amigos, a intenção é que a gente monte a chapa e saia como presidente na chapa. Ah, que legal. O nome de Carapicuíba aí pela primeira vez. Tá vendo, pessoal? Nosso programa Carapicuibano sempre preocupado em criar, não. E mostrar, né? Porque a gente não cria, a gente só repercute que a OAB de Carapicuíba está com uma pujança bastante significativa e esse trabalho vai ser colocado à prova agora e pode ser transformada numa chapa para disputa, né? E a OAB de São Paulo é a maior do Brasil. Quantos advogados atuantes tem no Brasil? Tem ideia, doutor? No Brasil, a gente passou... Se a gente não chegou a... 1 milhão, 2 milhões? Se a gente não chegou a 2 milhões, está perto. Está perto, né? Eu já vi alguma coisa. A gente está perto. E no estado de São Paulo, desse universo? A gente está aí com pelo menos uns 400 mil. 400, dá mais de 20%. É uma cidade, praticamente uma cidade, né? A OAB São Paulo é uma cidade. É uma cidade. Da população de Carapicuíba. Carapicuíba, nós estávamos falando sobre isso, né? E Carapicuíba tem uma população desse tamanho. Então dá para morar todos os advogados aqui em Carapicuíba, a gente vai embora. Agora, doutor, para não deixar de ter um pouquinho de polêmica, né? Vim aqui não fazer umas provocaçõezinhas. E na política, você já foi convocado aí? Viu um zum de que tu estaria aí compondo chapa, se filiando? Tem aí pretensões? Como é que tá esse universo aí? Conta para nós. O povo quer saber. Olha só, hein? Então, essa questão da prefeitura, essa questão relacionada à Câmara Municipal, sempre em épocas de eleições a gente acaba sendo questionado e procurado. Mas de forma concreta não existe, mesmo porque hoje eu não sou filiado a nenhum partido, né? E nem será até dia 6. Hoje nós estamos dia 18 de março. Falta quase 3 semanas ainda para você ir lá, né? Quais foram as legendas aí que te provocou aí, te chamou, o Canto da Sereia? Conta aí para nós. Todo dia tem convite, né? Essa questão de legenda é muito complicado, né? Mas eu tenho conversado, eu tenho mantido um bom relacionamento, tento manter um bom relacionamento com todos. Eu sei que política é uma questão de se posicionar e muitas vezes a gente acaba até... criando uma certa inimizade quando a gente acaba não se posicionando, né? Então, eu sei que
A política ela depende de posicionamento, né? Mas nesse momento eu acredito que a OAB ela tem que ter uma figura suprapartidária, né? Então, se a gente se apresentar em um lado ou em outro, a gente acaba perdendo a credibilidade. Sim. Então, eu acho que a gente tem que ter uma certa isenção até para que a gente consiga auxiliar em eventual problema. Diante dessa conversa toda aí, significa que até dia 6 não irá participar de nenhuma filiação, não estará se filiando. Então, meu projeto inicial está voltado à Seccional Paulista. Seccional Paulista, então é isso. Então, pessoal, estamos aí, ó. Então, aproveitando o ano eleitoral, eleições municipais, uma liderança dessa natureza, com certeza também pode ser convocado aí a prestar alguns serviços a mais, né? Então, bom, pessoal, infelizmente nosso tempo é curto, tem um monte de perguntas aqui para fazer para o doutor Paulo Kisse, mas eu queria estender as mãos aqui e agradecer por essa oportunidade de estar mantendo esse trabalho nosso aqui num espaço como o de vocês aqui, que contribui muito para a gente valorizar a nossa cidade. Do fundo do coração, muito obrigado pela tua presença e pela oportunidade de estar aqui no estúdio da OAB, doutor. Querido Alexandre, eu que agradeço, obrigado, parabéns pelo trabalho e olha, carapicuibano, esse é o cara, hein? Você que é o carapicuibano de Crescente. Pessoal, até breve, obrigado pela audiência, valeu, compartilhe, vamos divulgar, Carapicuíba merece mostrar o que tem de melhor. Até a próxima.